Olá, segundo ano, espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter a aula de Biologia 2, capítulo 7, Morfologia e Anatomia da Raiz. Então, por favor, peguem o livro 2 de vocês e abram aqui na página 30 para acompanhar. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando sobre a forma. Morfo significa forma, logia significa estudo. Então, a gente vai estudar a forma da raiz e anatomia significa cortar em partes, dissecar. Então, a gente vai entender o que é cada parte da raiz e as suas funções. A gente vai passar por cada parte do vegetal. Então, a gente vai começar pela raiz, depois a gente vai passar para o caule, folhas e tudo mais, tá bom? A gente vai começar pelos órgãos vegetativos, então, que formam as plantas. E a gente já estudou também, quando a gente falou das angiospermas, a gente estudou o órgão reprodutivo das angiospermas, que é a flor. Então, quando a gente fala sobre a raiz, a gente viu que as plantas se adaptaram para os mais diversos ambientes na Terra, né? A gente sabe que a Terra tem ambientes dos mais variados e as plantas estão presentes nele. Então, a gente vai precisar entender como que as plantas se adaptaram a esses ambientes. E a raiz teve um papel muito importante nisso. Então, depois da gente entender as características gerais da raiz, a gente vai precisar entender um pouco de quais foram essas adaptações e quais que são os tipos especiais de raízes para esses ambientes, ok? Se a gente falar assim de forma geral, geralmente as raízes são subterrâneas, isso aí vocês conhecem, mas existem raízes que são aéreas, acreditem em mim por enquanto. Geralmente as raízes são aclorofiladas, elas não têm clorofila e elas se distribuem amplamente pelo solo, tá? Geralmente elas têm várias ramificações, mas elas não têm folhas e não têm gemas laterais, ok? E elas são basicamente, suas funções vão ser absorver águas e nutrientes minerais e fixar a planta ao solo. E algumas raízes vão ter a função também de armazenar nutrientes. A gente vai ver que algumas raízes têm esse papel especial aí de armazenar os nutrientes. Então, vamos começar falando da morfologia externa de uma raiz padrão, tá bom? Então, para isso, vire aqui para a página 31. A gente vai falar de uma raiz padrão de uma eudicotiledônia e depois a gente vê as variações aí, tá? Então, acompanhe na página 31. Eu fiz um desenho aqui pra gente, para ficar maior o meu desenho, ok? Então, mas é a mesma coisa que tá aí. A gente começa pela zona suberosa, que também é chamada da zona de ramos secundários. Nessa zona é a zona mais antiga da raiz. Nessa zona ela já perdeu os seus pelos absorventes e é onde está surgindo os ramos secundários, as ramificações dessa raiz. Então, tá aqui as ramificações da raiz, é daí onde vai partir os ramos da raiz para que ela se fixe melhor ao solo. Então, aqui eu tenho o ramo principal da raiz e aqui os ramos secundários da raiz. Depois a gente passa aqui para a zona pilífera, onde ficam os pelos absorventes. Por isso, então, também é chamada de zona de absorção de água e nutrientes minerais, os sais minerais. A gente já viu os pelos absorventes no último capítulo de Biologia 2, a gente falou sobre eles, sobre as suas funções. Então, é nessa região aqui da raiz onde ocorre a absorção de água e de sais minerais, ok? Depois a gente passa por uma região que é chamada de zona lisa, porque nessa região não tem pelos absorventes. O que acontece nessa região? Essa região é onde as células acabaram de ser formadas. São células que acabaram de sair da zona meristemática e elas estão se alongando. É uma zona de alongamento celular. Então, a célula era pequenininha e ela está se alongando em comprimento.
Então, a gente chama de zona de alongamento celular ou de distensão. E da onde que essas células saíram? Saíram daqui, ó, da zona meristemática. A gente também aprendeu no outro capítulo tecido meristemático, que é um tipo de tecido embrionário, onde as células sofrem constante mitose. Então, é aqui que fica, no ápice da raiz, a zona de multiplicação celular. E por ser uma zona tão delicada, né, tecido embrionário, ele precisa ficar protegido. Ele fica protegido por uma estrutura chamada coifa. É uma estrutura em formato de capuz. Então, essa estrutura é uma estrutura que fica em constante atrito com o solo, porque quando a célula se multiplica, ela passa aqui para a zona de alongamento, e por essa zona estar se alongando, ela empurra o tecido meristemático para baixo. É assim que a raiz se aprofunda no solo. E daí, por estar em atrito, essas células se descamam e ela vai precisar, né, a coifa vai precisar estar sempre renovando essas células. Então, vai estar sempre renovando para que o tecido meristemático não se quebre, não se perca, tá bom? Então, essas são as regiões principais aí da nossa raiz. E existem dois tipos de raiz, dois tipos fundamentais de raízes radiculares aí, tá? De sistemas radiculares, perdão. Tem o tipo pivotante, que é quando a gente tem, também chamado de axial ou ramificado, quando tem uma raiz central bem desenvolvida, e daí os ramos partem em todas as direções, que é esse aqui que eu fiz para vocês, ó. Um bem desenvolvido no centro e ramos saindo para todas as direções, tá bom? Esse é típico de gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas, por quê? Porque ele vai fornecer grande suporte para a planta, grande sustentação. E daí essa raiz vai chegar a camadas bem profundas do solo e vai garantir para a planta absorver bastante água de camadas bem profundas, tá? Então, aqui na página 32, a gente tem um exemplo, aqui ó, raiz pivotante, ok? Já outro exemplo de raiz fasciculada, ela lembra pra gente uma raiz em cabeleira, tá? Então, cabeleira aqui. A gente não identifica uma raiz principal, mas sim vários ramos, nenhum se destaca. E daí são várias raízes finas. Essa é típica de monocotiledônia. Então, angiospermas monocotiledôneas. E daí elas são raízes mais superficiais, mas que se aderem bem às partículas do solo. Então, ela é bem indicada para prevenir a erosão do solo, esse tipo aqui de plantas com esses tipos de raízes. A gente já falou isso quando comentou, né, sobre isso quando a gente falou de eudicotiledôneas e monocotiledôneas, quando a gente falou de angiospermas. E eu falei para vocês que a gente ia falar de novo quando a gente fosse falar, né, sobre raízes. Então, agora é o momento, tá bom? Então, quando tem uma raiz principal, a gente chama de raiz pivotante ou axial, porque tem um eixo principal. E quando assim não tem, né, nenhum eixo principal, você não vê nada principal, é fasciculada ou encabeleira. É assim que a gente classifica aí o sistema radicular. E sobre raiz, basicamente é isso. Agora a gente vai passar para os tipos especiais de raízes, as suas adaptações para os diversos ambientes. E eu peço então para que vocês vão acompanhando aqui com as figuras do livro, tá bom? O primeiro tipo de adaptação são as raízes tuberosas. Elas formam tubérculos porque elas armazenam substâncias. Elas vão atuar como reservas de nutrientes. E vocês já devem conhecer, porque afinal a gente come essas raízes por causa dos seus nutrientes. Pode ser tanto raízes principais que armazenam esses nutrientes, como raízes laterais que armazenam esses nutrientes. Então, por exemplo, a gente tem como raiz principal aqui, ó, a beterraba. E como então raízes laterais fasciculadas, a mandioca. Então, vão armazenar nutrientes, geralmente esses nutrientes são amídeos, ok? A gente tem um outro tipo de raiz especial que chama rizóforos. Esses rizóforos tem aqui então um desenho e uma foto também. Os rizóforos eles partem do caule, essa raiz, ok? São ramos laterais
que eles servem para sustentação de plantas que vivem em ambientes lodosos, em ambientes de estuarino. Essas plantas, elas não têm uma boa fixação no solo, porque esse solo é alagado. Então, partindo do caule e abrindo a raiz, ela vai ajudar a fixar no solo, ok? E também vai ajudar até na aeração dessas raízes, porque como o solo está com muita água, a gente sabe que a aeração do solo é diferente quando tem água, ok? A gente tem também os pneumatóforos, é um outro tipo de raiz. Quando da raiz surgem esses ramos aqui para cima, então esses são chamados de pneumatóforos. Também para solo alagado, geralmente pantanoso, então a gente pode olhar aqui, ó, que a raiz está lá embaixo e da própria raiz surgem essas ramificações para cima, tá bom? Esses são então os pneumatóforos, são raízes respiratórias que vão ajudar essas raízes a respirar, porque nesse solo lamacento e pantanoso não dá para elas respirarem, então surgem para que elas possam respirar, ok? A gente tem também as raízes tabulares, quando as plantas são muito grandes, muito grandes, de grande porte. Então, as raízes se fundem aqui ao caule, elas são até achatadas, elas dão esses aspectos achatados para o caule, aqui na raiz para o caule. Então, olha a pessoa aqui, olha o tamanho da planta. Então, é para ajudar a ampliar a base dessa árvore, ajudar na sustentação da árvore. Então, é a raiz aqui que fica para fora, ajudando na sustentação da árvore. É uma raiz de suporte, tá bom? Então, chama raiz tabular, porque tem esse aspecto de tábua mesmo, achatada. A gente tem raízes sugadoras. Ela tem esse nome porque ela realmente suga. Suga o quê? Ela vai ser uma planta parasita, gente. E daí a raiz dessa planta, ela vai penetrar no caule de outra planta e vai sugar a seiva bruta ou a elaborada. A gente tem tanto plantas que sugam seiva bruta, quanto plantas que sugam a seiva elaborada de outras plantas, ok? Então, a gente tem como exemplo o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele não é clorofilado, ele não tem clorofila. E daí ele vai sugar a seiva elaborada de outras plantas. Ele é uma planta parasita que suga a seiva elaborada, ele vai se alimentar da outra planta. Agora existem plantas que, como por exemplo a erva de passarinho, que ela suga só a seiva bruta, a água e os sais minerais. Ela tem clorofila, faz a sua própria fotossíntese, mas ela não tem raízes no solo, então ela vai sugar a água e os sais minerais de outra planta. Então, as suas raízes penetram no caule de outra planta, atingem o xilema ou o floema e vão sugar o que a outra planta está obtendo, uma planta parasita, tá bom? Então, a gente chama esse tipo de raiz sugadora. Aqui, então, no livro tem o desenho para vocês entenderem como que é esses tipos de raízes. A gente ainda tem raízes que a gente chama de estrangulantes, porque elas crescem aqui, ó, ao redor de outras plantas. E daí, como que funciona? Ela não vai penetrar no caule de outra planta. Ela vai simplesmente crescer ao redor do tronco de outra planta e estrangular a outra planta, ao ponto da outra planta não conseguir conduzir a sua seiva bruta ou a sua seiva elaborada. Não conseguindo conduzir a sua seiva bruta ou a sua seiva elaborada, a outra planta vai morrer. Daí você fala assim, nossa, mas e daí como que ela vai funcionar, né? Porque se ela crescer em cima da outra planta e a outra planta morrer, o dela vai cair? Não. A esse ponto, até que a outra planta morra, as suas raízes já conseguiram atingir o chão. E daí a trama é tão grande, tão forte, que ela já consegue sobreviver dessa forma. E daí ela vai conseguir, então, o suporte necessário aqui, ó. Então, vocês podem observar, não tem clorofila porque é raiz, como eu disse para vocês que a raiz é a clorofilada. Então, olha, a trama já está tão forte aqui que já atingiu o chão, então ela vai conseguir o suporte que ela precisa para que ela sobreviva. Essa é uma raiz do tipo estrangulante. Agora tem algumas plantas que vocês devem conhecer, que são as orquídeas. As orquídeas, elas crescem normalmente em cima de outras plantas, de troncos, etc. Elas são chamadas de epífitas.
elas não causam nenhum prejuízo em cima das outras plantas, elas só se utilizam das outras plantas como apoio, tá bom? E elas têm raízes para isso, elas crescem, elas se enrolam, né, em cima de outra planta, mas não causam nenhum prejuízo. Então, essas raízes delas são chamadas de raízes do tipo cintura ou enlaçantes. Por quê? Porque elas se enrolam, tá bom? Então, são raízes do tipo aéreas, são adaptações para que elas envolvam o tronco do tipo suporte, tá? Então, esse é um tipo de raiz aérea que enrola. Então, por isso ganhou esse nome, cintura ou suporte, tá bom? A gente tem também raízes grampiformes, que funcionam como grampos. No caso, a gente são raízes aéreas de trepadeiras. São raízes bem curtinhas, que só ajudam as trepadeiras a subirem. Trepadeiras são essas plantas que vão subindo em muros, vão subindo em grades, etc. Então, só auxiliam elas a subirem, né, na onde quer que seja que elas estejam subindo, num muro, numa grade, em qualquer lugar que elas subam numa árvore, alguma coisa. Então, só para auxiliar elas a se pendurarem, tá bom? E, por fim, a gente tem as raízes aquáticas, né? As plantas aquáticas, a gente tem bem conhecida aqui no Brasil, que foi trazida da Europa pra gente, o aguapé. O aguapé foi um grande problema, porque ele se reproduz rapidamente e às vezes ele cobre toda a superfície dos lagos, e isso pode causar um grande problema, porque daí não chega a luz embaixo dos lagos, isso pode causar muito problema, porque daí vai impedir que faça a fotossíntese das algas e tudo mais, e pode ser um grande prejuízo para todos os animais que vivem dentro dos lagos. Mas os aguapés também são bons e são bem utilizados como filtro biológico natural que purifica a água, então tem que só fazer o controle. Aqui na página 36 vocês podem ver as raízes aqui dos aguapés, são raízes aquáticas, né? Eles ficam aqui ó, boiando na água e aqui tem suas raízes, tá bom? Gente, são muitos tipos especiais de raízes, então apesar da gente ter, assim, quando falou assim, raízes, essas são as suas características principais, essas são as suas formas, né, aqui é a morfologia, a função, cada parte é essa. Quando a gente vai ver a variedade, adaptações especiais, são muitas adaptações especiais, ok? Mas, por hoje é só, a gente termina esse capítulo e até a próxima aula.